A graça e a paz, amém, irmãos e irmãs? Amém. Amém. Vamos colocar em pé. Nesse momento de início do nosso culto, nós possamos fechar os nossos olhos, e mesmo esse tempo com o Senhor Jesus, agradecer Ele por nós estarmos aqui. A gente tem o privilégio de poder vir à casa dEle e adorá-lo, exaltá-lo. Você possa abrir um coração para Ele e falar: Senhor, que você está aqui hoje? Qual o motivo de você ter vindo na casa dEle?
nome de Jesus. Podemos nos assentar. Da morte já não opera mais sobre nós, o poder da ressurreição, que nos leva a viver uma nova vida, uma vida de desprendimento, de generosidade, de bondade, de misericórdia. E antes de lermos 2 Coríntios 4, eu quero te convidar a orarmos, porque ainda nesse tempo, como em todos os tempos, Deus sempre nos convida a sermos fiéis com os recursos que Ele confia nas nossas mãos, com os dons que Ele confia nas nossas mãos, com os talentos que Ele entrega nas nossas mãos. Então, depois do término, você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, vai poder depositar lá no gasofilácio. Mas eu quero que você feche os teus olhos por um instante, antes de lermos o texto, e vamos orar a Deus. Pai, nós te damos graças, te louvamos porque o poder da ressurreição opera em nós. E esse poder que é para a vida nos fortalece, a fim de que nós sejamos em Cristo homens e mulheres generosos, homens e mulheres que repartem os recursos, os talentos, aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. E nós temos a convicção de que na medida em que vamos compartilhando aquilo que Tu colocas nas nossas mãos, Senhor, o milagre da multiplicação vai acontecendo. Confessamos que às vezes nós, por olharmos para as nossas mãos e avistarmos apenas 5 pães, 2 peixinhos, nós tememos, nós ficamos, ó Deus, receosos em repartir e depois não ter para nós. Mas a Tua palavra nos encoraja, nos incentiva e nos aponta a experiência de Jesus com os discípulos, onde eles repartem o que têm, e o que eles têm é pouco, não é muito. Mas na medida em que vão generosamente repartindo, o Senhor vai multiplicando o pão, vai multiplicando os peixes, vai saciando a fome da multidão, e ainda há 12 cestos que são recolhidos de todo o alimento distribuído. Pai, que cada um de nós tenhamos essa experiência de vermos o Senhor agindo através de nós, no compartilhar do pão e de tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos. E que nós sejamos testemunhas do quanto o Senhor é capaz de multiplicar aquilo que temos, na medida em que colocamos à disposição do Senhor. Que seja assim conosco, para louvor da Tua glória. Que a Tua palavra que será lida agora, Senhor, traga luz, traga graça, traga cura, traga renovo, refrigério para os nossos corações. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Outra tradução vai dizer procedimentos ocultos e vergonhosos, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe, então, nos ministre, nos edifique através da sua palavra. Bom, essa segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, eu já falei no domingo passado que é uma carta difícil para o apóstolo Paulo, porque nessa carta ele defende o seu apostolado. Muito provavelmente Paulo não imaginava isso quando plantou a igreja em Corinto, que chegaria um tempo em que falsos mestres, missionários vindo de muitos cantos, o famoso grupo dos judaizantes, aqueles que eram judeus e se convertem, mas acreditam que é preciso guardar o sábado, é preciso fazer circuncisão, é preciso observar a lei de Moisés com exatidão, com minúcias. Esses grupos vão influenciando, a igreja. E Paulo, então, diante de tantas vozes que pregam para aquela igreja em Corinto, no nosso tempo não é muito diferente, porque mesmo numa cidade pequena, mesmo num lugar com uma população não tão grande, hoje nós temos acesso a ministrações por rádio, por YouTube, por televisão, enfim, são muitas as influências que recebemos, isso só para nos deter na questão da pregação, sem falar em outro tipo de influência. Então o apóstolo Paulo vivia isso já no seu tempo, e ele escreve essa carta para orientar e defender o seu apostolado. Veja que no verso 1 ele está falando sobre isso, do ministério que ele recebeu, que não é, capítulo 3, o final fala disso, não é o ministério da condenação, não é o ministério como o de Moisés, não é o ministério escrito em tábuas de pedra, não é o ministério não é o ministério da lei, não é o ministério da morte, mas é o ministério da justiça e do Espírito. Final do 3 ele vai dizer isso. E o capítulo 4, iniciamos a leitura, retoma essa ideia do ministério que Paulo exerce e que é feito de misericórdia, e que por algumas razões Paulo não desanima, mesmo tendo razões, humanamente falando, mais do que suficientes para desanimar, para esmorecer, para abortar o projeto. Paulo não desanima. Bom, não vou entrar nisso, mas o capítulo 3 ele fala por que ele não desanima. E o verso 2, Paulo começa a dizer como é que ele desenvolve o seu ministério, que não é como o ministério dos outros apóstolos, que tem procedimentos ocultos, que são astutos, enfim, Paulo começa sutilmente a descrever o que ele não faz, mas que é praticado por esses outros apóstolos. E no verso 3, o apóstolo Paulo traz para nós uma questão que talvez estava no coração da igreja em Corinto. É o seguinte: Paulo, se você prega a verdade mesmo, se o que você prega é luz, é revelação da parte de Deus, Paulo, por que então que tem um monte de gente que não consegue enxergar esse evangelho que você diz que é luz, que é revelação, que é claro? Se é claro, como diz a brincadeira lá do Arnaldo, né? A regra é clara. Se é tão clara, não tem a história, a regra é clara, aquele Arnaldo César, né? A regra é clara.
a regra é clara, mas um interpreta de um jeito, outro interpreta do outro. Então, Paulo, se o Evangelho é essa luz, por que então, Paulo, que essa luz não é enxergada por algumas pessoas? Por que então, Paulo, que tem um pessoal na nossa comunidade que caminha já há um bom tempo e eles não conseguem ver essa luz, eles não conseguiram discernir essa revelação, e nós não enxergamos na vida deles o poder dessa mensagem transformadora? Paulo, por quê? Então aí, quando a gente tem essa pergunta, há duas hipóteses para responder, duas possibilidades básicas, podem ter outras. Uma possibilidade, que não está dito no texto, mas pensando aqui, é o seguinte: bom, o que Paulo prega não é verdade. O Paulo está pregando um falso evangelho. A prova disso é que tem um monte de gente que não é transformada. Porque se fosse palavra de Deus que Paulo estivesse pregando, o pessoal, na sua maioria esmagadora, estariam rendidos, transformados, produzindo frutos em abundância. Essa é uma primeira hipótese, né? Que talvez, o texto não diz, mas que talvez habitasse a cabeça dos de Corinto, e que talvez pode habitar a nossa cabeça nos nossos dias. Agora, uma segunda possibilidade, e aí eu chamei de hipótese, mas não é uma hipótese para Paulo. Para Paulo, a questão toda é a seguinte: bom, o que está acontecendo então? Bom, eu estou pregando a verdade, eu estou mostrando a luz, mas tem um pessoal que está cego. Tem um pessoal que está cego. Tem um pessoal que não enxerga. É interessante como essas expressões luz, o verso 2, por exemplo, final, ele fala que manifesta a verdade. Como no verso 4 ele fala final, a luz do Evangelho. Como que no verso 6 ele fala que ele mesmo resplandeceu no nosso coração para a iluminação. Com essas expressões referentes à luz, a manifestação, né, a deixar claro a verdade de Deus, estão presentes aqui. E mesmo assim, existe um pessoal que não consegue ver a luz. Não consegue ver a luz. Por que não consegue? Bom, Paulo vai dizer, o Evangelho de fato, verso 3, está encoberto para algumas pessoas. O Evangelho está encoberto para alguns, mesmo sendo luz, está encoberto, está como que oculto, inacessível para algumas pessoas. Por quê? Porque que para algumas pessoas o Evangelho, mesmo ouvindo a pregação de Paulo, mesmo alguém abrindo a Escritura explicando, mesmo alguém orando, mesmo no convívio da igreja, por que para algumas pessoas a luz ainda continua oculta? A luz não brilha, a luz não resplandece. Será que o poder de Deus é limitado? Será que a pregação de Paulo é errada? Será o que acontece? Por que algumas pessoas não enxergam a luz? São como que cegos para enxergar a luz, e para eles o Evangelho é encoberto. Bom, por que o Evangelho está encoberto? Para pessoas até dentro da igreja. Bom, primeira coisa que Paulo vai nos dizer, dá uma olhada no verso 4, ele diz assim, no verso 3 ele diz que é o pessoal que o Evangelho para ele está encoberto, e o verso 4 ele diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Ou seja, é um pessoal que Paulo chama de incrédulos. São incrédulos. Para quem o Evangelho não brilha, para quem o Evangelho continua sendo uma mensagem desconhecida, para quem a luz do Evangelho continua encoberta,
Paulo vai dizer para aqueles que não creem, porque não há milagre nesse mundo que transforma a vida daquele que não crê. A maior verdade do mundo pode ser pregada, mas não fará efeito nenhum no coração daquele que não crê. É simples. E você imagina bem que quem ama a obra de Deus, que quem tem o mínimo de amor para com as vidas, o quanto é difícil, o quanto é penoso, o quanto é angustiante pregar, ministrar e de repente não verificar, não ver, não testemunhar a pessoa produzir os frutos que a palavra de Deus quer produzir. Mas ainda que tudo isso exista, e foi com Jesus, imagina Jesus pregando para os fariseus quantas vezes, mas eles simplesmente não creram. Eles simplesmente não creram. E não há o que Deus possa fazer num coração que não acolhe com fé a sua palavra. Não tem como. A gente tenta fazer alguma coisa. Eu me lembro de uma experiência chocante para uma irmã, para mim, até não porque eu já tinha, mas anteriormente eu havia ouvido algumas coisas assim, me chocaram no começo, então, mas para aquela irmã, eu me lembro em Santo André, nós tivemos no sábado alguns seminários, e tinha um trabalho na igreja chamado Revite, que lidava com drogados e seus familiares. E aí a família, e aí tinha um dos seminários que era conduzido pelo Revite, uma psicóloga, um pessoal, uma equipe que trabalhava com ela. E durante a semana, tinha um dia da semana, tinha um trabalho na igreja do Revite, para familiares e pessoas também dependentes. E uma das pessoas que estava no seminário do Revite fez a pergunta: olha, o que a gente pode fazer? Porque eu tenho, não me lembro se era filho, parente, eu tento levar, internar ele, eu quero ajudar e tal, mas eu não consigo, porque vai na hora ele não quer, e aí o pessoal não pode internar na marca. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Essa é a pergunta: o que eu posso fazer? Aí a psicóloga disse assim: você não pode fazer nada. Assim, a mulher ficou revoltada. Como assim eu não posso fazer nada? Às vezes, irmãos, nós achamos que nós somos Deus. Se a gente pudesse fazer tudo. E a Bíblia deixa claro, para que a gente não sofra de modo além da conta, porque vai causar algum tipo de sofrimento em nós, mas para que nós não soframos além da conta, é bom que a gente discirna que, sem jogando a semente, a pessoa não acolhe com fé, não há milagre nesse mundo que transforme uma pessoa que não acolhe a palavra de Deus com fé. Não há milagre para isso. Isso nós precisamos entender. E precisamos. Então, qual é a nossa postura? Olha, eu sou questionado sobre isso. Qual é a minha postura, pastor? Eu oro e meu familiar não se converte. A sua postura? Eu tenho paciência. Esperar com paciência o tempo certo, porque não há o que podemos fazer com aquele, aquela que, em ouvindo a mensagem pregada ou expressada por você, por testemunho, e essa pessoa não se converte, simplesmente ela se rebela contra a verdade. E tem pessoas que elas, eu não sei quem já teve a experiência de se deparar com alguém endemoniado. Quando você abre a Bíblia, você começa a falar. Eu já tive algumas experiências da pessoa morder os dentes. Você ouve um barulho dos dentes, de tamanha raiva e ira de ouvir a palavra. Mas eu também já ouvi pessoas na igreja que ouviram uma palavra e saem revoltadas com aquilo que ouviram. Não acolhem com fé. Aí, irmãos, é impossível que Deus faça alguma coisa boa nascer de um coração que se rebela contra a palavra de Deus. Impossível. E o apóstolo Paulo está trazendo à tona essa verdade. Por mais que ele seja apóstolo, por mais que Deus ungiu, por mais que Deus o separou, por mais que a verdade que ele prega é verdade mesmo, é luz, mas ela continua oculta.
para algumas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não creem. Elas não creem. Bom, a Escritura também vai dizer no capítulo 3, quando se referindo à questão dos judeus, lá do verso 14 ao 16, o apóstolo Paulo também vai falar em outras palavras que para os judeus, por exemplo, eles ouviam a Escritura, mas tinha um véu que cobria seus corações e que impedia que eles tivessem acesso à revelação. E aí, lá no capítulo 16, por exemplo, no capítulo 3, verso 16, Paulo diz assim: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aqui no capítulo 4, a imagem utilizada é luz. No capítulo 3 é véu que cobre, que encobre. E uma hora, quando o sujeito se converte, esse véu é arrancado. E aí o Cristo é enxergado com clareza. A revelação é contemplada e vista. Então tem algumas questões, por exemplo, o Evangelho está encoberto para algumas pessoas, porque simplesmente elas não se converteram. E é duro a gente pensar nisso, porque é bem possível alguém estar caminhando na fé, entre aspas, ou na igreja, e não ter se convertido. É bem possível. E enquanto nós não vivemos essa experiência do se converter a Cristo, porque eu posso me converter à Bíblia. Como assim me converter à Bíblia? Eu posso me converter à Bíblia. A Bíblia se torna uma arma na minha mão. Eu uso a Bíblia para acusar as pessoas, eu uso a Bíblia para ver no que o irmão transgride a Bíblia. A Bíblia se torna um livro que alimenta no fundo, esse desejo que eu tenho de apedrejar as pessoas. Mas a Bíblia não se torna a palavra de Deus que testemunha sobre Jesus para mim e me faz me render aos pés de Jesus. Não, a Bíblia se torna um livro de onde eu retiro argumentos para eu apedrejar as pessoas. Então, essa conversão meramente à Bíblia, sem encontro com Jesus, ela pode ser desastrosa. E algumas pessoas confundem conversão a Jesus, conversão à igreja, conversão à Bíblia, conversão a qualquer outra coisa que pode ter uma ligação de modo enganoso com Jesus. Eu posso gostar do pessoal da igreja, eu posso gostar de algum serviço na igreja, eu posso gostar de alguma atividade religiosa, mas se converter a Jesus é outra história. Se converter a Jesus é outra história. E Paulo está dizendo, por que para algumas pessoas o Evangelho está escuro, está encoberto? Porque não creram e, portanto, não se converteram. Quando a gente pensa em crer e converter-se, é só a gente lembrar, por exemplo, da experiência de Zaqueu. Zaqueu começa a buscar Jesus, ele quer ver Jesus, ele começa a querer ver Jesus, e Jesus se apresenta para ele e quer estar com ele, quer ir para a casa dele, quer ter comunhão com ele, quer comer com ele, e ele acolhe Jesus com alegria. Na medida em que ele acolhe Jesus, que ele começa a dar ouvidos ao que Jesus tem para dizer, e que ele quer essa aproximação de Jesus, aí ele começa já a dizer: se alguém eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais, a metade dos meus bens eu dou aos pobres. Jesus não disse nada para ele, porque quando a fé é verdadeira, quando o sujeito crê de fato que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, essa fé sempre vem acompanhada de conversão, de arrependimento. Aliás, não há crer sem converter-se. Na linguagem bíblica, conversão, crer e se converter são maneiras de falar maneiras diferentes de falar da mesma moeda. Não há conversão a Jesus sem fé. Não há fé em Jesus sem conversão, porque crer em Jesus é passar a organizar minha vida inteira
não só o que acontece aqui dentro do templo, mas a minha vida inteira em volta dessa pessoa que se chama Jesus, do que ele ensinou, do que ele viveu, do que ele pregou, do que ele fez por nós. Isso é crer, isso é se converter a Jesus. A conversão a Jesus traz implicações, não aqui para a maneira de cultuar, mas para a maneira da gente viver a vida. Traz implicações para a vida, para toda a nossa existência. Então, por que para algumas pessoas o Evangelho está encoberto? Porque não creram, não se converteram. Para quem o Evangelho está encoberto? Paulo vai dizer, para quem? Quem são as pessoas lá na comunidade para quem o Evangelho não está claro, não está revelado, não está sendo compreendido? O verso 3, Paulo diz, mas se o nosso Evangelho está encoberto, é para aqueles que se perdem. Ou seja, o pessoal que decidiu se desviar inteiramente do caminho. É o pessoal que deliberadamente decidiu não seguir Jesus. Pode até seguir a igreja, pode até seguir os irmãos em alguma atividade, mas não vão seguir Jesus na sua caminhada de vida. Não levem em conta o que Jesus viveu, o que Jesus ensinou, quando vão tomar decisões, quando vão lidar com sentimentos, quando vão viver a vida conjugal, a vida de pai, a vida de filho, a vida de mãe, a vida de profissional, de empregado, de patrão, enfim, não levem em conta o que Jesus ensinou. Então, é o pessoal que se perdeu. Só que a palavra perder-se aqui, ela também tem um sentido mais dramático, mais desastroso, porque a ideia também aqui pode ser traduzida, a palavra perder-se, o pessoal que se perdeu, também pode ser traduzido como o pessoal que está no caminho de ruína e de destruição. De ruína e de destruição. Por que de ruína e de destruição? Porque esse pessoal que está perdido, que não segue Jesus mais, que não tem Jesus mais como referência de coisa alguma, esse pessoal, o verso 4 vai dizer, esse pessoal, ele foi cegado pelo Deus desse século. É aquele pessoal que vive uma relação de idolatria com o Deus desse século. É o pessoal que vive aquilo que Jesus disse em Mateus 6,24. Não há como a gente servir dois senhores. Ou você vai se devotar a um e vai aborrecer o outro, ou você vai estimar um e vai desprezar o outro. Não há como amar igualmente dois senhores. Então esse é o pessoal que, quem sabe, até começou a caminhar, mas chegou numa altura da caminhada, surgiu uma bifurcação na estrada, e eles tiveram que optar. Ou vai para a esquerda e abandona o caminho da direita, ou vai para a direita e abandona o caminho da esquerda. E fizeram sua opção. Que opção eles fizeram? Eles fizeram a opção de cultuar o Deus desse século. O Deus desse século. Bom, alguns comentaristas vão dizer, é o diabo. Mas nós sabemos que o mundo que nós vivemos é um mundo, já nos tempos bíblicos é assim, a Bíblia dá testemunho disso, é um mundo onde as pessoas constroem deuses na cabeça o tempo todo. Antes através também de esculturas, hoje muito mais na cabeça, em alguns casos se resumindo mais a essa devoção interna, que não necessariamente se torna numa imagem de escultura. Então, as pessoas fazem suas opções, e na medida que a gente vai se entregando a algum Deus, fatalmente nós vamos nos cegando para enxergar a beleza, o esplendor, a sublimidade, a riqueza de Cristo. Na medida em que alguma outra riqueza falsa vai encantando, vai cativando o nosso coração, como consequência disso, Cristo vai perdendo a graça para nós. O Evangelho de Cristo vai se tornando algo sem valor, algo que não nos encanta mais, que
que não gera mais em nós nenhuma admiração, nenhuma perplexidade, nenhuma prostração, nenhuma rendição, nenhum calor interno, nada, absolutamente nada. Porque agora nós estamos rendidos a um outro Deus. Parece que é essa experiência que estava acontecendo em Corinto. Aliás, a cidade de Corinto era lugar onde se cultuava inúmeros deuses. Tinham templos enormes, erigidos em devoção a algum Deus. E as pessoas vinham de longe. Corinto é uma cidade portuária, vinha muita gente para estar, dentre outras coisas, vinham para fazer negócio, mas também para oferecer culto a algum Deus dali da cidade de Corinto. Então, o Evangelho vai ficando oculto. Nós não conseguimos mais enxergar, na medida em que a gente vai deixando de seguir Jesus. Porque, irmãos, algumas coisas, algumas belezas do Evangelho, a gente só descobre na medida em que vai seguindo Jesus. A gente só descobre a beleza do que Jesus é em perdoar, na medida em que a gente vive a prática do perdão, e a gente vê como é poderoso esse negócio, como isso é curador, como isso é restaurador, como isso é libertador. É só vivendo para experimentar. Por isso que já tinha um alemão que morreu na época de Hitler, que foi preso, que foi sentenciado à morte, pastor alemão, que dizia: crer implica em obedecer, obedecer implica em crer. Então o sujeito talvez acha que não crê, mas ele está disposto a obedecer à voz de Jesus, à voz do Espírito. Então, se é que ele não crê mesmo, mas se ele está disposto a obedecer leva a crer. Agora, se ele diz que crer leva a obedecer, ou seja, uma coisa leva a outra. É mais ou menos essa ideia que Paulo traz para nós. Agora, quando a gente olha para o capítulo 4 e a gente pensa, bom, o Evangelho estava encoberto para algumas pessoas. Paulo ficou 18 meses pregando a palavra lá em Corinto, depois saiu, vieram outros. O Evangelho está encoberto ainda para algumas pessoas. Para quem? Bom, para aqueles que deixaram de seguir Jesus. Bom, por que estava encoberto? Bom, porque eles agora estão seguindo o Deus desse século, porque eles deixaram de crer, porque, quem sabe, nunca viveram uma conversão, ou precisam viver uma outra experiência. Alguém já disse que conversão é um processo contínuo, que nós vivemos várias. Então, quem sabe, eles estavam resistentes para viver ou para dar um passo para uma outra etapa da sua caminhada espiritual. Agora, que evangelho é esse que Paulo pregava na igreja de Corinto, e que para alguns isso ainda era desconhecido, mesmo tanto tempo pregando, mesmo depois vindo outras pessoas? Que evangelho é? Qual o conteúdo da pregação de Paulo? Será que o evangelho de Paulo era verdadeiro mesmo? Se é, qual o conteúdo da pregação do evangelho de Paulo? Bom, quando a gente olha lá no verso 5, dá uma olhada lá, verso 5, Paulo diz assim: nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então, evangelho para Paulo tem a ver com esse anúncio de que Jesus é o Senhor, Jesus é o Quírios. Essa palavra era utilizada para se referir ao imperador romano, tá? Em outras palavras, era o dono do mundo. E aí os cristãos diziam: Jesus é o Senhor, não é César, né? Jesus é o Senhor, não é César. Paulo é tão radical que nas suas cartas ele diz: eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo. Porque se Cristo quisesse me manter em liberdade, eu não seria prisioneiro ainda que César mandasse o seu exército me prender. Então eu não sou prisioneiro de César, sou prisioneiro de Cristo.
Paulo é bem radical nas suas cartas. E o Evangelho para Paulo tem a ver com isso. Cristo é o Senhor, tem a ver com o Pai Nosso. Porque o que a gente ora no Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino, o teu governo sobre nós. Seja feita a tua. Essa foi a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. Quando em Lucas 11, por exemplo, os discípulos disseram: olha, Jesus, os discípulos de João, eles oram, João os ensinou. Ensina a gente a orar também. E aí Jesus ensina o que a gente chama de Pai Nosso. Bom, o que é o Pai Nosso? Senão uma oração que tem a ver mais com a gente se submeter a um Deus que é Senhor, do que a gente querer Deus para servir a nós como se nós fôssemos os senhores da história. Então, o Evangelho para Paulo é: Cristo é Senhor. Quem é o cristão? É aquele que se submete a Cristo e que entende que Cristo é o Senhor, que rendeu a sua vida a Cristo. Não é aquele que se simpatiza com Jesus, que acha que Jesus é bom para fazer milagre, para melhorar a vida da gente. Isso aí qualquer pagão vai achar assim, e vai gostar disso, e vai querer essa relação interesseira com Cristo. Agora, o Evangelho que Paulo prega é convidando as pessoas a se submeterem ao senhorio de Cristo, dizendo: o mundo tem um dono, o dono do mundo não é César, é Cristo, e Ele está nos convidando a fazer parte do seu reino, Ele está nos convidando a nos submeter ao seu senhorio, ao seu governo. Só que tem uma diferença: Cristo não é como César, Ele não envia o seu exército para impor sobre nós a sua autoridade. Esse Senhor do mundo, Ele é capaz de lavar os nossos pés. É um outro tipo de Senhor. Não é um Senhor que oprime, não é um Senhor que arrasta, que nos arrasta contra a nossa própria vontade para que a gente ofereça culto a Ele, mas Ele é um Senhor manso e humilde de espírito. Ele é um Senhor que lava os pés. Ele é um Senhor que, conforme a canção que entonamos, se fez servo de todos. Ele é um Senhor não arrogante, um Senhor humilde. E é tão assim que Paulo diz que ele prega Cristo Jesus como Senhor, e ele diz: e nós somos os servos. Olha que interessante que Paulo diz: e nós somos servos de vocês, igreja de Corinto. Interessante. Só que nós servimos a vocês por amor a Cristo. Veja, Cristo é Senhor, mas a relação que Paulo tem com Cristo não é uma relação de escravo, uma relação, esse espírito da escravidão. É uma relação de amor. É um Senhor com que eu me relaciono em amor. E ele diz: eu sirvo a vocês, igreja de Corinto, por amor a Cristo. Esse Senhor me cativa de tal modo que eu estabeleço uma relação de amor, porque antes Ele me amou e agora eu quero servir as pessoas. Paulo serve, porque esse é o entendimento que ele tem: por amor a Cristo eu sirvo vocês. No fundo, Cristo não é como um Deus grego, que precisa que os seres humanos o sirvam seus caprichos. Como é que a gente serve a Cristo? Como é que a gente serve o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo? Servindo as pessoas, porque Deus não precisa de nada. O que a Bíblia chama de servir a Deus é servir as pessoas. Não é à toa que Jesus deixa 2 mandamentos: ame a Deus e ame o teu próximo. Uma coisa tem relação com a outra. João vai dizer: como eu posso dizer que amo a Deus se eu odeio o meu irmão? Como eu posso dizer que amo um Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar o irmão que eu vejo? Por quê? Porque o Deus que a gente serve, que se revelou em Jesus, não é um Deus que precisa de nós. Como é que a gente serve esse Deus? Servindo as pessoas. Como é que a gente ama esse Deus? Amando as pessoas. Não há como amar a Deus e odiar as pessoas. Não há como servir a Deus e virar as costas para as pessoas. Então, o Deus bíblico
o Deus de Jesus Cristo é radicalmente diferente dos deuses daquele tempo, como dos deuses gregos, por exemplo, que eram deuses que exigiam que os humanos os servissem, estivessem os bajulando de algum modo, servindo a seus caprichos. Agora, o Deus que nós declaramos como Senhor da nossa vida, na verdade diz assim: me sirva. Mas como, Senhor? Sirva o próximo, me sirva, olhe para quem está em necessidade, sirva essa pessoa, ame essa pessoa. Então eu quero te convidar para se colocar de pé, e nessa noite nós vamos ouvir um cântico e orarmos a Deus. Nessa noite nós somos convidados a nos colocar diante de Deus e nos perguntar se o nosso coração está de fato rendido a Jesus, porque a gente pode ser cristão na declaração e ser ateu na prática. O que é ser ateu na prática? É viver como se Deus não existisse. A gente na mente acredita que Jesus morreu e ressuscitou, mas na prática a gente vive como se Jesus não existisse, como se o Espírito Santo não existisse. A gente não se importa com o que acontece na cidade, com as pessoas, com os vizinhos, a gente não dá a mínima, a gente vive como se Deus não existisse. Então nessa noite, coloque a sua vida diante de Deus, vamos orar juntos, nos colocar diante de Deus, e quem sabe nessa noite a gente pode dizer: Deus, eu quero viver submisso a Cristo, eu não quero usar o teu nome para simplesmente me dar bem ou me dar mal na vida. Eu quero que o teu nome seja santificado por meio da minha vida, não blasfemado, não profanado, mas santificado. E o teu nome, Senhor, vai ser santificado através da minha vida quando eu me dispor a servir as pessoas, quando eu me dispor a servir as pessoas que eu estou vendo que posso servir, as pessoas que eu estou vendo que posso servir, que o teu Espírito está me mostrando que eu posso servir. Eu não quero, Senhor, ser um cristão de boca, mas na prática ser um ateu, viver como se Deus não existisse. Então nessa noite, Senhor, renova o meu coração, renova a minha mente, renova a minha fé. Quem sabe hoje eu preciso me converter de novo, quem sabe hoje eu preciso me converter de novo a Cristo. Talvez eu estou convertido a doutrinas, tem um monte de doutrina bonita, mas se eu não me converter ao ressuscitado, nada de fato, real, legítimo vai brotar de mim. Enquanto você ouve uma canção, fale com Deus, esse é o teu momento com o Senhor, e é Ele mesmo que pode trabalhar na sua vida, na minha vida. Se você quer, fale com Ele.
não conseguimos perceber a Tua presença, Senhor. A Tua palavra vem nos lembrar, ó Deus, que o Senhor é esse que se manifesta para nós, é esse que mostra o rosto, a face para nós, é esse que mostra o coração para nós, é esse Deus que se dá a conhecer, é esse Deus, louvado seja o Teu nome, que se revelou na face de Cristo, que se mostrou em Seu Filho Jesus. Nós nos colocamos aqui nessa noite, Pai, nossa vida diante de Ti. Quem sabe na nossa caminhada, por alguma razão, o Evangelho foi ficando encoberto, a palavra da luz, a palavra tão clara, foi ficando oculta, porque nós de repente decidimos olhar para outros caminhos, decidimos nos encantar com outras coisas, decidimos fazer outros trajetos, seguir outros rumos, trilhar outras estradas. Mas essa noite, Espírito Santo de Deus, vem revelar-te a nós, vem manifestar-te a nós, Senhor. Tua presença que está aqui, algumas vezes nós não a percebemos, em alguns momentos nós precisamos que o Senhor, por Sua graça, se dê a revelar, se mostre a nós, para que nós recobremos a consciência, a convicção de que Tu sempre estás aqui, e de que não há nada que seja tão precioso quanto a Tua presença, que não há nada tão sublime quanto o Evangelho e a vida de Jesus, que não há ninguém que seja Senhor como Ele, que não há ninguém que foi capaz de dar a vida por nós como Ele, que não há ninguém que nos ame como Ele, de modo tão radical como Ele, que ninguém foi servo de todos como Ele, que ninguém foi tão humilde como Ele, tão manso como Ele. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, que nessa noite, se porventura há algo que ainda nos cega, Senhor, passa a Tua mão nos nossos olhos e restaura a nossa visão, porque nós queremos ver o Cristo de Deus, nós queremos ver a glória de Deus na face de Cristo, nós queremos ver a bondade eterna de Deus se revelando na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive em nós. Louvado seja o Teu nome. Nós queremos mergulhar e prosseguir conhecendo e buscando conhecer mais e mais do Senhor em Cristo. Louvado seja o Teu nome. Nós queremos, Senhor, não viver reféns do Deus desse século, não viver reféns de uma cegueira de entendimento, não viver perdidos por outros caminhos, ó Deus, enganosos e destrutivos e que arruinam as nossas vidas. Nós queremos desfrutar, Senhor, da Tua presença que se revela em Jesus. Que nessa noite Tu renoves os nossos corações, Senhor. Tu renoves a nossa fé, a fé viva, a fé genuína no Cristo de Deus, a fé que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja não tira o pecado do mundo, nós não tiramos o pecado do mundo, mas o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Nós não levamos ninguém para a experiência de nascer de novo, mas o Espírito que Ele sopra sobre nós é Espírito capaz de gerar nova vida, de fazer tudo novo, de gerar uma nova humanidade por meio dEle, para Ele, para a glória dEle. Louvado seja o Teu nome, ó Espírito Santo de Deus. Sopra Teu sopro de vida aqui, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, sopra do Teu sopro de vida aqui, Senhor, para que os nossos olhos sejam levados a ver o Rei da Glória, para que o nosso coração seja restaurado naquela alegria singela, e aquela alegria singela, mas festiva, celebrante, aquela alegria indizível, aquela alegria extraordinária, aquela alegria completa, que nós desfrutamos por simplesmente contemplar a bondade de Cristo, a misericórdia de Cristo, contemplarmos a beleza das palavras poderosas e salvadoras e santificadoras de Cristo. Oh Deus, restaura nessa noite, ó Pai, em nós
assim como Estevão, naquele dia tão duro para ele, tão difícil para ele, os seus olhos viram a Jesus assentado à destra do Pai. Oh Espírito Santo de Deus, nós precisamos voltar a ver, nós precisamos voltar a ver o Cristo de Deus, a ver o Espírito soprado pelo Cristo, habitando em nós, agindo através de nós. Senhor, não nos permite caminhar, andar, viver, ó Deus, displicentemente, sem levar em conta a presença do Espírito Santo em nós e através de nós, a presença de Jesus sendo revelada a nós, Senhor. E como igreja, que nós sejamos esses que propagam a presença de Jesus por aí, que levam a presença de Jesus por aí. Renova nos nossos corações, Senhor, o compromisso de servir essa cidade, de servir o povo dessa cidade, ó Deus, por amor a Cristo, de servir as pessoas dessa cidade por amor a Cristo, de servir homens e mulheres nessa cidade por amor a Cristo, porque Ele nos amou, Ele se entregou por nós, Ele nos serviu primeiro, Ele foi generoso conosco, e nós queremos, Senhor, de igual modo repartir tal generosidade com essa cidade, com esse povo, a quem o Senhor tanto ama, a quem o Senhor quer bem, a quem o Senhor quer derramar vida e vida abundante. Abençoa, Senhor, teu povo reunido aqui, parte da tua igreja espalhada pelo mundo, gente que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, gente que já teve seus olhos abertos para ver a luz de Cristo, a luz da glória, da riqueza inestimável de Cristo, da riqueza incomparável de Cristo. Ó Deus, fortalece os teus filhos e filhas nesse tempo, Senhor, para que na caminhada nós não desanimemos, para que na caminhada nós não retrocedamos, não percamos a coragem, Senhor, mas renova em nós a ousadia de servir a Cristo, de expressar o nosso amor a Cristo, servindo as pessoas. Que o amor de Deus o Pai, que a glória de Jesus Cristo nosso Senhor, e que o sopro do Espírito Santo seja sobre nós, hoje e sempre, e que o nosso coração desfrute de paz e alegria que vem do Senhor, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão.